Professor, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa tarde. A meta fiscal talvez seja um grande problema, ter que aumentar a meta, mas ela trouxe para o presente uma discussão absolutamente necessária que ou se reforma a Previdência, o governo vai ter problemas não só para não deixar de investir em outras áreas, para pagar inclusive a Previdência. Por que uma questão matemática simples, apesar de mexer em direitos, em confiança de que vou ter uma aposentadoria, comecei a trabalhar lá atrás e depois de tantos anos eu tinha direito de me aposentar, mas a questão matemática hoje é que não dá, é insolvente. Por que uma questão matemática simples como essa ainda gera muita polêmica em relação ao público e, sobretudo, na classe política? O Congresso não faz a conta de mais com mais, de menos com menos. Isso, reformas da Previdência nunca são populares nem nunca são fáceis. Todos os países que a fizeram com algum grau de sucesso, fizeram em começo de mandato, em condições diferentes. Mas o Brasil tem sido um caso muito estranho e muito preocupante. Nenhum país pode brigar nem com a matemática, nem com a lógica, nem com a demografia. E nós temos consistentemente brigado com esses três aspectos. Com os três aspectos? Com os três. A demografia, a gente tem um envelhecimento acelerado da população, o contingente de idosos vai crescer muito, ele vai passar de 6,8% para 23% em 2050. Isso vai representar um gasto acelerado com benefícios previdenciários, muito mais do que o contingente de jovens e trabalhadores vai crescer. Isso vai fazer com que o país obrigatoriamente tenha que fazer reformas. O Brasil não é exceção. Todos os outros países do mundo que se preocupam com seus sistemas previdenciários fizeram reformas. A gente não consegue fugir disso. A gente está jogando perigosamente uma conta para gerações seguintes que nós não teremos condições de pagar se não fizermos rapidamente uma reforma da Previdência abrangente que valha para todos os trabalhadores, seja do setor público, seja do setor privado. Nós temos exemplos no mundo de quem fez a reforma e tornou-a solvente ao longo do tempo. Aí temos um caso na Itália, temos o caso francês, que aliás é um país com quem a gente se compara toda hora com relação a direitos em relação ao Estado. Mas nós temos o caso da Grécia também, que chegou um momento que não conseguia pagar. Por que esses exemplos tão claros e tão evidentes de como uma prática leva a determinado resultado e como uma prática completamente diferente leva a um resultado catastrófico, como foi o caso da Grécia? Aliás, o Rio de Janeiro tem problema hoje para pagar o seu servidor público, ou seja, um Estado da Federação. Por que esses dados tão evidentes não chegam no debate brasileiro? Ou se chegam, eles são o quê? Encobertos pelo debate político populista? O debate brasileiro, principalmente nessa última reforma, ele tem se pautado em boa parte por uma defesa de privilégios por parte de alguns grupos que conseguem se manifestar de maneira mais expressiva e assim continuar mantendo seus privilégios ao longo do tempo. Esses países tiveram, de alguma maneira, consenso, tanto do executivo quanto da classe política, quanto à necessidade de se fazer reformas e que essas reformas sejam feitas com antecedência. Eu acho que o caso da Grécia, que você mencionou, ele é perfeito e ele é preocupantemente parecido com o caso brasileiro. A Grécia tinha uma situação fiscal mais grave do que a nossa, mas conseguiu fazer uma reforma da Previdência. O Brasil ainda não conseguiu. Um outro caso parecido com o Brasil é o caso da Espanha. Mas ela já fez no furacão, né? em meio à turbulência. Então, o que a gente espera é que o Brasil não seja levado a uma situação fiscal tão grave quanto a Grécia para conseguir fazer essa reforma. A gente precisa fazer isso. E lembrando um pouco que essa agenda de reforma, de mudança, de implantação da idade mínima, ela não é uma pauta atual. Ela é uma agenda que foi votada, por exemplo, lá no governo Fernando Henrique, quando se tentou colocar uma idade mínima no regime geral do INSS e foi derrotado naquele famoso caso do um voto de diferença. Quando o senhor faz de ter uma certa isonomia com relação ao tratamento do funcionário público, do servidor público, que tem aposentadoria maior, mas que reclama que paga durante todo o seu trabalho um valor maior também, e do setor público, que é esse o mais punido de toda a história, como é que a gente consegue fazer essa junção dos dois para levar para um consciente comum que seja sustentável ao longo do tempo? Então, isso foi o que o governo tentou fazer na redação original da PEC 287. Essa emenda, essa proposição de emenda, tinha alguns méritos muito importantes que a gente não pode deixar de lado. O principal deles era ser a mais abrangente proposta de reforma previdenciária da história recente do país. A equipe econômica, a meu ver, trabalhou muito bem, liderada pelo Marcelo Caetano, propondo essa série de mudanças. O segundo ponto relevante
era a tentativa de unificação de regras, tanto do setor público quanto do setor privado, colocando uma idade mínima para ambos, um requisito contributivo e condições mais rigorosas para a concessão do benefício de aposentadoria. À medida que o processo andou ali no Legislativo, a proposição do relator já fez a proposição de uma série de exceções. E isso, a meu ver, é muito preocupante, porque o projeto, de fato, nem tramitou na Câmara ainda. Então a gente tem que abrir o olho em relação a isso, com relação a todas as exceções. A história recente da Previdência no Brasil tem mostrado que todas as vezes em que nós abrimos algum tipo de exceção para algum grupo, outro grupo imediatamente deseja ter o mesmo tipo de tratamento diferenciado. E é isso que a gente não quer. E essa é uma das causas que está na raiz das desigualdades e dos problemas que nós temos na Previdência. Professor, duas perguntas objetivas em relação ao que o senhor expôs agora. Eu consigo, na sua opinião, até qual o limite do projeto original que eu posso mexer, levando-se em conta que eu acho que essa discussão retoma do zero em algum momento? Sim. E diante do que nós temos hoje, qual o tempo que o senhor acha que temos ainda para a aprovação de uma reforma da Previdência que traga, além de solvência no longo prazo, também a imagem de que o país está realmente controlando as suas contas, porque nós estamos falando de uma meta fiscal que foi aumentada recentemente? Então, o sistema previdenciário tem que ser entendido como no seu todo. A gente não pode olhar uma medida ou outra isoladamente. Elas têm que fazer sentido olhando para o conjunto de medidas que a gente tem. Mas a primeira medida, o ponto onde o governo não pode ceder, idade mínima de aposentadoria, obrigatoriamente. Precisamos ter uma idade mínima de aposentadoria igual para trabalhadores do setor público e do setor privado. Junto com isso, segundo ponto, cuidado com a regra de cálculo do benefício que a gente vai ter. A gente não pode aprovar só a idade mínima e manter a regra de cálculo que a gente tem hoje, por exemplo, no RGPS. Então essas coisas têm que ser entendidas com muito cuidado. E o terceiro ponto que a gente tem que olhar também, desvinculação do salário mínimo do piso previdenciário. E o quarto ponto, atenção às pensões por morte. O Brasil gasta demais e excessivamente com pensões por morte. Então acho que é um ponto que merece a maior atenção por parte do governo e principalmente da responsabilidade que a classe política tem. A gente esperou muito tempo, quando o governo Temer assumiu, essa proposição de reforma. Ela está na mesa. Agora o Congresso tem que ser responsável, pensar nas gerações presentes e principalmente nas futuras e votar isso da maneira mais adequada. O senhor falou em pensar nas gerações futuras, o Congresso está pensando no futuro, até agora pelo menos, no futuro do ano que vem, da eleição do ano que vem. Dá para convencer, do ponto de vista matemático, algum eleitor que por acaso pensar um pouquinho mais e avaliar com mais cuidado, que votar contra a reforma da Previdência é garantir o voto e os seus direitos lá na frente? Então, eu acho que é importante, eu acho que a campanha do governo de divulgação, ela falhou bastante. O governo, a meu ver, perdeu a guerra da informação, seja para argumentos eventualmente legítimos, contrários à reforma, quanto para argumentos absolutamente falsos, falaciosos, que traziam dados mentirosos sobre a reforma da Previdência. Então o governo tem que continuar investindo nessa campanha de informação, trazer mais dados para a população, mostrar mais números, para que todos tenham a devida consciência da importância que a gente está discutindo. Foi tratado no bloco anterior a questão do déficit fiscal. Esse déficit tem um nome, é Previdência Social. Boa parte está vindo da Previdência Social. Principalmente. E é gasto obrigatório, que o governo não tem como deixar de pagar. É obrigatório. Não é discricionário, né? Não é discricionário. O governo federal gastou em 2016, com Previdência e com assistência, 54%. Mais da metade do que o governo gasta é Previdência e assistência. É inconsistente isso. E com a PEC dos gastos, que coloca um limite no que o governo pode gastar, todo o restante fica sujeito ao limite. A gente caminha preocupantemente para uma situação insustentável se não fizermos nada urgentemente. Professor, muito obrigado pela gentileza da análise.